Da Rádio CBN, nesta manhã de segunda-feira. Hoje aqui o nosso quadro, o quadro Medicina e Saúde, sempre às segundas-feiras, e trazendo um assunto muito importante, destacando a regulação do setor farmacêutico no Brasil, que está prestes a passar por mudanças. A Associação Brasileira de Fornecedores de Medicamentos propõe revisões na legislação para garantir mais previsibilidade e segurança no abastecimento de medicamentos. Como isso pode impactar a saúde pública e os fornecedores? Nós vamos entender mais sobre o assunto com o nosso convidado. Em linha, o Guilhermo Glasman, que é advogado, professor e pesquisador com ampla experiência nos setores farmacêutico, de inovação e infraestrutura e sócio do escritório L.O. Batista Advogados. Doutor Guilhermo, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Começando, doutor Guilhermo, com o contexto, o contexto atual da regulação farmacêutica, quais são os principais desafios que os fornecedores de medicamentos enfrentam hoje no Brasil? Olha, nossos principais desafios, enquanto categoria de fornecedores de medicamentos, principalmente fornecedores de medicamentos a governos, dizem respeito ao teto de preços, que é estabelecido por um órgão interministerial que se chama CMED, Câmara de Medicamentos, e também as regras de licitação. Hoje, nós temos uma nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, que ela trouxe uma série de avanços, mas com relação ao fornecimento de medicamentos especificamente, ela não apresentou nenhum regramento específico. E isso seria necessário, porque o fornecimento de medicamentos a governos tem uma série de desafios muito próprios relacionados às características desse produto, que são os medicamentos, o seu prazo de validade, a dependência do Brasil de fornecedores externos de matéria-prima, o tempo necessário para o fornecimento desses produtos. Tudo isso está ainda pendente de aprimoramento no Brasil e a falta dessa regulamentação específica gera na ponta para o paciente muitas vezes falta do medicamento que é necessário para o seu tratamento, e em outros casos gera para o SUS um gasto muito maior do que seria necessário para a aquisição desses medicamentos, e esse gasto extraordinário ou superior acaba fazendo falta na prestação do serviço de saúde em outros momentos, em outras frentes. E essas mudanças, doutora, promovidas, propostas pela Associação Brasileira de Fornecedores de Medicamentos, quais são as revisões necessárias na legislação envolvendo o setor farmacêutico no Brasil? Nós da ABFMed preparamos 2 projetos de lei e vamos agora iniciar a articulação para que eles sejam propostos no Congresso Nacional, via Câmara dos Deputados ou Senado Federal. E esses 2 projetos têm cada um uma vertente diferente. Por um lado, um desses projetos ele busca alterar a legislação que criou e define o papel da Câmara de Medicamentos, que é esse órgão responsável pela definição de tetos de preço no Brasil. Um dos principais problemas com relação a isso diz respeito a que, para financiar governos, a legislação obriga um desconto de um coeficiente, um percentual reduzido com relação ao preço de fábrica do medicamento, ou seja, desses produtos. Muitas vezes, esse teto de preço, que se chama preço máximo de venda ao governo, fica muito inferior às possibilidades comerciais reais, tanto da indústria como de distribuidores de medicamentos, que deixam de apresentar propostas e, algumas vezes, isso gera desabastecimento da ponta. O paciente vai até o posto de saúde, busca assistência farmacêutica do SUS e não consegue ter acesso a esse medicamento. Esse é um dos grandes problemas. A própria legislação ela já prevê que, por exemplo, no caso de distribuidores, deveria haver um acréscimo nesse teto, uma folga, vamos dizer assim, maior, por conta dos custos de logística, e os distribuidores no Brasil são indispensáveis na indústria farmacêutica, no setor da indústria da saúde, de uma forma geral, por conta da dimensão do nosso país, da capilaridade necessária para o atendimento do país como um todo.
mas esse acréscimo, essa folga, vamos dizer assim, que a legislação prevê, ela não é respeitada, não é adotada, esse percentual ele não é divulgado pela CEMED hoje. Então, uma das alterações vai dizer respeito a isso, a exigência de que a CEMED estabeleça essa margem um pouco superior para distribuidores de medicamentos, evitando que na ponta e principalmente nos locais mais distantes, determinados tratamentos não sejam possíveis pela falta do produto. Um outro aspecto relacionado à CEMED é de que, em vez de buscar a redução do custo de aquisição de medicamentos por outros mecanismos, que eu vou mencionar logo na sequência, a Câmara ela tem se movimentado muito no sentido de arrecadar, pelo menos essa interpretação, né, do setor, um afã arrecadatório através da aplicação de penalidades pelo suposto descumprimento desses preços, desses limites de preço. Ocorre que a maior parte dessas penalidades são aplicadas em situações que esses preços não são nem sequer praticados, eles são só ofertados num cadastramento, num procedimento de licitação, mas nem sequer há uma venda. Isso gera uma sobrecarga, tem impacto sobre os atores dessa cadeia de logística, inclusive a depender da penalidade, que são milionárias, leva alguns desses atores à falência, inclusive, e isso reduz a competitividade e gera um ciclo negativo do ponto de vista de aumento do próprio preço e redução da oferta na ponta. Por outro lado, o segundo projeto que será apresentado diz respeito à lei de licitações, definindo para a lei de licitações algumas regras específicas em que nós consideramos essenciais para licitações especificamente de medicamentos. Uma delas, por exemplo, é o seguinte: a prática hoje no Brasil é de que os editais de licitação não admitam o fornecimento de medicamento com prazo de validade inferior a 70% do total da validade. Então, enquanto você vai numa farmácia privada e adquire um produto, um medicamento com 12 meses, por exemplo, de validade, consome esse medicamento sem nenhum problema, o governo exige que, para fornecer ao governo, os medicamentos tenham que ter no mínimo 70% de validade. Por que isso ocorre? É uma consequência de uma baixa eficiência da gestão de estoque pelo próprio governo. Então, para não correr o risco de perder o produto no estoque, ele exige uma validade muito, muito elevada. Agora, qual é a consequência disso, no final das contas? A consequência disso é que o número de participantes ou concorrentes numa licitação como essa é menor, porque aquela distribuidora, aquela farmacêutica que tem em estoque um produto com um prazo um pouco menor do que 70% não vai conseguir participar. Então, isso eleva os gastos do SUS e perde a oportunidade, por exemplo, de adquirir produtos que são 100% regulares, perfeitamente utilizáveis e que qualquer pessoa compra numa farmácia, perde a possibilidade de adquirir esse produto com um desconto especial, por exemplo, numa situação em que esse produto está com 13, 14, 15 meses de validade, né? Então, essas e outras alterações, todas buscando equilibrar melhor esse mercado e beneficiar o próprio SUS do ponto de vista de custo e de eficiência e, por outro lado, também tornar sustentável o setor de distribuição de medicamentos para fornecimento a governo, permitindo que esse ecossistema floresça e tenha um efeito também positivo sobre os gastos do SUS. Doutor Guilhermo, e como que a associação, a Associação Brasileira de Fornecedores de Medicamentos, ela pretende continuar dialogando com o governo e entidades reguladoras justamente sobre essas propostas sendo colocadas em evidência e, claro, também fazendo cobranças para, de fato, efetivar essas propostas que vocês defendem? O caminho que nós enxergamos hoje como caminho principal são alterações normativas mesmo, alterações na legislação. Por quê? Por exemplo, no caso da CEMED, hoje, o que há é uma legislação muito simples e que confere uma autonomia muito ampla a esse órgão regulador. A Câmara, por outro lado, tem se posicionado, se movimentado de uma forma menos transparente do que nós gostaríamos do ponto de vista de participação do setor regulado na formação das normas internas do órgão, das resoluções do órgão, que no final das contas hoje é o que define o funcionamento desse mercado do ponto de vista de definição de teto de preço.
Como a gente não tem tido avanços num diálogo direto com a Câmara, a nossa ideia, né, o que nós entendemos que é necessária uma alteração legislativa que defina já em lei, que é uma norma que tem uma hierarquia superior, vale mais do que as resoluções, do que resoluções, do que decretos, do que instruções normativas, que são atos ali do Poder Executivo e desses órgãos reguladores, que defina nesse caráter superior os parâmetros mínimos necessários para que haja esse equilíbrio e sustentabilidade desse mercado. Então, nós entendemos que o diálogo ocorrerá via legislativa com um convencimento da Câmara de Deputados e do Senado Federal com relação à necessidade e oportunidade dessas alterações. Para o consumidor final, para o paciente, para aquele que utiliza os medicamentos, que necessita dos medicamentos, né? Como que tudo isso impacta a saúde pública e também a saúde desses pacientes, na sua opinião, doutora? Isso vai ter um impacto de duas naturezas na população atendida pelo SUS. Por um lado, a chance de que haja um desabastecimento de produtos por conta desses tipos de entrave que eu mencionei vai reduzir bastante. Então você vai ter um ecossistema de fornecedores para governo mais saudável, com mais atores, né, empresas, né, que vão ter uma definição melhor das regras do jogo e por isso vão conseguir atender melhor o SUS do ponto de vista de participar das licitações. A gente vai ter mais empresas participando das licitações, maior concorrência e com isso uma também redução dos gastos com aquisição de medicamentos pelo SUS. Então, por um lado, é uma redução do risco de desabastecimento, uma redução do risco de que o paciente vá a um posto de saúde, a recorrer à assistência farmacêutica do SUS e não encontre o medicamento durante um determinado período, que é o que ocorre com certa frequência hoje no Brasil. E, por outro lado, uma redução dos gastos do SUS com medicamentos e isso refletindo numa folga orçamentária que permite que o SUS invista em outras áreas prioritárias, como em serviços, em equipamentos ou em dispositivos médicos necessários para o melhor atendimento da população. Esses são os dois principais reflexos que nós entendemos que serão alcançados a partir dessas medidas. E para poder finalizar, né, que mensagem o senhor gostaria de deixar aqui para os fornecedores de medicamentos e também, claro, para a população em geral em relação a essas questões? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema. Hoje é um tema de extrema relevância, mas que tem tido um espaço relativamente reduzido na imprensa, então é muito importante, né, essa oportunidade de falarmos sobre isso. Gostaria de pedir que as pessoas buscassem se informar mais sobre esse tema. São questões que têm impacto direto sobre o dia a dia das pessoas e que muitas vezes não têm a mesma atenção com relação aos temas e à pauta política geral da nossa população. Então é muito importante que todos participem desse debate e, uma vez apresentados os projetos, né, que acessem os seus deputados, né, as pessoas em que eles votaram por meio da internet mesmo, e-mails, etc., solicitando que eles deem atenção e votem favoravelmente a essas pautas de grande relevância para todo mundo. É isso aí, doutor Guilherme, muito obrigada por estar conosco e um bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite para falarmos. A regulação do setor farmacêutico no Brasil e essa conversa aqui na Rádio CBN com o Dr. Guilhermo Glasman, advogado, professor e pesquisador com ampla experiência nos setores farmacêutico, de inovação e infraestrutura.